preleção sobre ninguém menos do que esse grande fundador, Mário de Almeida. Primeira coisa que a gente gostaria de dizer, no livro Os 20 anos da Cruzada Espírita Suburbana, a gente vai observar que Mário de Almeida não gostava de homenagens. O retrato dele, que a gente vê, né, estampado nas paredes das sucursais, por ele próprio não estaria lá, porque ele achava que ele não tinha mérito, não havia nenhuma necessidade de estampar o retrato dele na parede. Para quem não conhece, nosso irmão ali no meio. Infelizmente, as fotos não conseguiram, né, passar para o Data Show e a gente não conseguiu transmitir. Seria muito bom. Mas, de qualquer forma, isso só simboliza, eu acredito, tudo que ele já não gostava mesmo, né, de ter estampado, ser evidenciado, porque tinha uma coisa que nos chama muita atenção, que é a humildade. Mário de Almeida foi um homem muito humilde e ele não tinha nenhum problema em ser humilde. Ele não tinha nenhum problema em entregar todo o trabalho dele, toda a obra, todo o direcionamento a João de Maria, Padre João de Maria e Jorge II, que eram os guias espirituais dele. A gente só vai relembrar rapidamente que Mário já trabalhava numa outra casa espírita há muitos anos e ele, por ordem desses dois guias espirituais, fundou então a Cruzada Espírita Suburbana. Assim, é tão interessante falar disso que a gente repete todo ano e todo ano a gente se sente tão motivado, a gente se sente tão enraizado nessa instituição que dá vontade de sempre lembrar como foi o início de tudo isso. Porque hoje a gente passa aqui na estrada e vê escrito aqui Cruzada Espírita Suburbana, sucursal Frederico dos Santos Matos, a gente passa em Coelho da Rocha, sucursal Alípio Bernardino dos Santos, a gente vai em Belfor Roxo, Saturnina de Carvalho, a gente vai em Belfor Roxo, José Barbosa, né? E aí a gente vai vendo inúmeras sucursais. Onde nós tivemos na Joana de Ângeles, que foi fundada em 1987, Mário, claro, já não estava mais conosco. Olha que coisa interessante, que trabalho foi esse, que depois de muitos e muitos anos, a gente ainda está fundando, né, sucursal da Cruzada Espírita Suburbana. E para que isso pudesse acontecer, é óbvio que houve pessoas que tiveram garra, coragem, que foram lá, que desbravaram, que se responsabilizaram pelo fato e deixou lá um legado, como ontem a irmã Vânia estava falando. Ela não podia simplesmente aceitar um convite e aceitar uma homenagem para ela, presidente, que está hoje em diretoria, porque para ela estar ali, houve todo um trabalho lá de trás, né? E esse trabalho lá de trás veio lá de Mário de Almeida. Ele desencarnou em 1958, salvo engano. Se eu estiver enganada, depois a gente esclarece melhor. Olha quantos anos de lá para cá a gente teve no desdobrar de tantas outras, né, sucursais e chegar em 1987 fundar mais uma. E eu não vou longe não, eu espero um dia fundar uma outra sucursal da Cruzada. Olha que pretensão. Mas não é pretensão não, meus irmãos, é uma vontade muito grande de levar esse trabalho, porque Mário falou que os amigos espirituais disseram que a Cruzada seria uma instituição para o mundo, correto? Hoje, nós estamos numa parceria, no canal Renovo Espírita, Cruzada Espírita Suburbana, indo para onde, Jana? Né? A gente está indo para o mundo. A gente entra lá na internet, no canal, a gente faz um programa Evangelho ao vivo, e uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui, meus irmãos, eu tenho certeza que se Mário estivesse aqui, ele faria também esse pedido, porque ele nunca cansou de divulgar a doutrina espírita, nunca se cansou de divulgar a cruzada, nem o Evangelho de Jesus. E
fica lá contabilizando quantas pessoas assistem o programa, quantas pessoas dão um like. E o que eu fico observando? Que a nossa instituição tem 22 casas. E às vezes a gente tem 15 pessoas assistindo. A gente tem 7 likes, 10 likes. O que acontece com isso? Já que é uma parceria com a Cruzada Espírita Suburbana, a Cruzada Espírita Suburbana, sem Mário de Almeida, poderia existir, porque Kardec nos fala, lá no livro Obras Póstumas, que o Espírito falou para ele que se ele não aceitasse a missão, outro aceitaria, porque os desígnios de Deus, eles não repousam na cabeça de um único homem. A Cruzada já existia no campo da espiritualidade. Se Mário de Almeida não estivesse disposto a fundá-la, outro certamente o faria, mas era ele. E aí a gente vai fazer uma coligação com Allan Kardec. Se Kardec não quisesse, outro fundaria o Espiritismo, mas era Allan Kardec, porque havia um compromisso na espiritualidade. E Mário de Almeida tinha esse compromisso também. E uma instituição como onde nós falávamos, que vai completar daqui a 2 anos, 100 anos de existência, tem que ser alguma coisa muito séria, muito contundente, muito pautada em bases muito sérias realmente. E Mário era isso. Ele era aquele homem sério, aquele homem que pegou a charrua como Jesus e não olhou para trás. Então a gente sabe pelas histórias que a gente conhece, como ele era, como tinha aquele espírito desbravador, como ele tinha a humildade de entregar aos espíritos nobres a condução do trabalho, como ele chegou para pedir a primeira vez, um auxílio para que a casa fosse, o imóvel fosse alugado, como a confiança que ele teve em todas as vezes que ele se dirigiu a alguém que poderia ajudar na fundação da cruzada e de repente ele ia lá, a pessoa não conhecia, não sabia o que era, mas alguém já tinha ido lá, ou em sonho, na esposa de uma pessoa que o ajudou, ou no coração daquele que estivesse disposto a ajudar. E ele confiava e humildemente ele chegava lá e pedia, e levava a situação, e a situação voltava para ele de uma forma tranquila, de uma forma, como deveria ser. Então a gente se pergunta às vezes, onde é que a gente está, que a gente não consegue abrir um computador numa segunda-feira, mesmo que a gente não consiga assistir na segunda-feira ou no outro dia, ligar lá no YouTube, já que a gente tem a oportunidade de assistir a